Então, com vocês, a professora Francis, passo a palavra. Obrigada, Karina. Primeiro eu quero agradecer a todos e todas do colegiado da Escola de Gestores por essa oportunidade da gente conversar um pouco mais, não só sobre a SAAD, mas também eu procurei trazer algo mais conceitual para que a gente entenda aonde nós chegamos com a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades. Obrigada a Carla pelo convite, a Karina e a todos que antes de vocês chegarem me deram o suporte aqui para a gente ver se estava tudo ok. Eu vou começar a compartilhar. Então, o que já aprendemos em ações afirmativas e diversidades, interseccionalidades e a responsabilidade social na universidade. A Karina já falou quem eu sou, né? A gente às vezes a gente está trabalhando junto há tanto tempo, mas muitas vezes a gente não sabe de onde viemos, quem somos, né? Então a Karina já me apresentou. Eu tenho trabalhado há algum tempo, principalmente por conta de ser enfermeira pediátrica, com as questões de violência, de vulnerabilidades, porque eu sou emergencista, né, e intensivista, então são nesses lugares que nós encontramos muitas situações que são ligadas à vulnerabilidade e às violências. Bom, vamos começar pela interseccionalidade. Por que eu escolhi trabalhar com vocês esse tema? Porque a interseccionalidade, ela vai trazer para a gente os conceitos diretos do porquê que nós chegamos à necessidade de ter as ações afirmativas e também o contexto da nossa sociedade. Bom, então a interseccionalidade é um termo, né, que vai permitir a gente compreender melhor todas essas desigualdades, as sobreposições de opressões que nós temos na sociedade e todas essas discriminações, que muitas vezes no nosso papel social ou no papel social que nós atuamos e que nós estamos inseridos hoje, né, muitas vezes a gente não passou ou não passa por essas discriminações e opressões que estão permeando a sociedade e assim, por estar na sociedade, também tem reflexo na universidade. A interseccionalidade também pode ser considerada como uma ferramenta de análise, né? Importante para que a gente possa entender as relações sociais de raça, sexo, classe e também quais são os desafios que nós precisamos seguir para atender com políticas públicas eficazes para diminuir essas iniquidades, né? A gente precisa também lembrar que, naturalmente, nós temos diversas diferenças na sociedade, como a diferença de gênero, diferença de cor da pele, de idade, de altura, então, de peso, né? E entre nós vamos ter essas diferenças. Então, para a gente entender que esses sistemas de opressão, eles têm impactos diferentes em diferentes pessoas. Então, uma pessoa que é mais alta, ela vai sofrer uma opressão diferente de alguém que é mais baixo. E não tem como falar, não, a pessoa é alta, não vai sofrer nada. Sempre há uma iniquidade, né? Ou uma opressão que é passado na sociedade, e é por isso que trabalha a interseccionalidade. Muitos indivíduos, né, ou então grupos de indivíduos, apenas por se apresentarem a uma categoria, eles são submetidos a discriminações, a preconceitos e a opressões. Então, por exemplo, a gente tem isso muito na questão de gênero, no caso de mulheres ou do público LGBT, na questão de geração, como nós muitas vezes escutamos situações relacionadas à população idosa,
Também a questão de raça e etnia, que no caso mais próximo da gente, nós temos as questões das pessoas negras, dos povos indígenas, né? E também relacionado à orientação sexual, por exemplo, a uma pessoa trans ou uma pessoa que é gay, e aí a gente tem, só por ser gay, já sofre toda aquela discriminação, né? E também nós também podemos inserir aí a questão das diferenças religiosas, como muitas vezes, só por ser muçulmano, a pessoa sofre discriminação, ou por ser de matriz africana, ou por ser, por exemplo, evangélico. A gente sabe que tem essas situações, né? Para ilustrar essa parte da interseccionalidade, eu trouxe duas pintoras, uma a Tarsila do Amaral, né, com o quadro Operários, que foi a inspiração tanto da minha abertura da palestra, né, da aula, quanto do convite feito pela Escola de Gestores, e a Tercila dos Santos, que é uma atriz que faz pintura naif aqui em Santa Catarina. Ela mora aqui em São José e é uma das referências de pintura naif do Brasil. É uma mulher negra que mora aqui. Aqui é o quadro dela, Jardins de Infância, e quando a gente passar a pandemia, vocês podem ver no Museu de Arte de Santa Catarina. Bom, pensando em interseccionalidade, uma das coisas que a gente acaba escutando muito relacionado às ações afirmativas, nós vamos chegar lá, mas vocês vão ver que tudo se permeia, então nós vamos ir e voltar, né? Então, a interseccionalidade, eu trouxe para vocês essa figura, né, baseada no boletim preal da Fundação Lehman de 2009, onde traz conceito de interseccionalidade relacionado a ensino, a etnia ou a raça e também a renda. Então, isso é um exemplo clássico de interseccionalidade. Esse quadro eles dividiram em 5 quintis. O que fizeram? Eles dividiram em quintis de renda a população brasileira. Então, nós temos os 20% na base, os 20% mais aqui, né, os 20% mais pobres, no ápice, os 20% mais ricos, e dentre isso tem dividido em pretos, pardos, indígenas e brancos e amarelos, porque teoricamente o IDH, né, deles é parecido, e aí nós fazemos a avaliação relacionada aqui com a questão de acesso ao ensino. Então, se nós vermos os 20% mais pobres, olha a entrada no ensino superior de pretos, pardos e indígenas. Porém, os brancos e amarelos também têm uma entrada pequena, né? E isso daí é para vocês verem quando a gente escuta: eu concordo com cota social e não com cota racial. É mais fácil as pessoas aceitarem uma cota para pessoa pobre do que uma cota para pessoa negra. Porém, cabe destacar que a maioria da população pobre brasileira é negra, né? E isso daqui explica bem. A gente tem uma mínima diferença entre todos os pobres, porém, quando nós vamos para os 20% mais ricos, mostra bem a diferença, que não adianta ser mais rico, né, que ainda o acesso ao ensino superior da população preta, parda e indígena é menor do que a população branca. Bom, e aí, trazendo a interseccionalidade e caminhando para as ações afirmativas, não podemos deixar de trabalhar as questões de vulnerabilidade e as formas de discriminação, que elas impactam socialmente e trazem todo o contexto que leva à necessidade de nós termos as políticas de ações afirmativas.
Bom, as formas de vulnerabilidade, né, e de discriminação, primeiro, vulnerabilidade é um conceito que também não é simples, é um conceito multifacetado, né, com significados diferentes e tem várias implicações. Então, a vulnerabilidade abrange os jovens que podem estar vivendo em situação de desvantagem, por exemplo, se a gente pensar no nosso público da universidade, pode ser de desvantagem financeira ou de comunidade de baixo status socioeconômico. Essas comunidades, geralmente, que é bem explicitado aqui na nossa... nessa foto que eu gosto muito de usar, que é lá em Paraisópolis, né? Então, nós temos aqui a favela, o muro, e aqui um condomínio de alto luxo, onde as pessoas têm piscina na sua sacada, né? Então, essa dicotomia da sociedade, né, mostra que as comunidades que têm um baixo status socioeconômico não é só a pobreza que está envolvida, né? Eles também têm estresse abdominal, a enfermeira falando, estresse habitacional, porque geralmente moram em casas com risco, casas precárias, mesmo feitas de papelão, né? A superlotação das casas, não é uma casa pequena, que não mora só pai, mãe e filho, mas mora pai, mãe, filho, neto, 8 filhos, né? Então já tem essa questão da superlotação. Os problemas de saúde mental e física que são condicionantes por conta da situação de estresse habitacional e superlotação, e também as outras questões que são relacionadas à segurança da comunidade. Não é só quem mora em locais mais com melhores moradias ou com status socioeconômico mais alto que tem preocupação com a segurança. A questão da segurança da comunidade nessas regiões é uma questão muito importante, que impacta muito na saúde mental. A questão, então, da maior criminalidade, do desemprego e também a questões de baixo nível de coesão, de confiança e de recursos. Então, eu tenho menos recursos, confio menos na sociedade, confio menos nos órgãos públicos e tenho menos coesão na minha comunidade. Isso tudo vai influenciar na vulnerabilidade dessa população e como eles sofrem a discriminação, como são as formas de discriminação. Então, para exemplificar aqui, nós temos várias outras formas de discriminação. Eu não trouxe aqui discriminação relacionada à religião e a outras que nós temos, mas eu optei por trabalhar com vocês as discriminações que estão diretamente relacionadas ao trabalho que a SAAD faz na nossa universidade. Então, nós temos a discriminação socioeconômica, discriminação racial, a étnica, discriminação por deficiência e a discriminação por gênero. A discriminação socioeconômica é uma das que mais impactam, né? E mostram a realidade do nosso país e que também está muito mais vulnerabilizado nesse momento por conta da pandemia. Então, em 2019, o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo, né? No estudo do PNUD da ONU. Em 2014, a Forbes lançou um documento onde tinha a notícia de que 15 famílias têm o patrimônio 10 vezes maior do que 14 milhões de famílias do que recebem Bolsa Família. Para vocês verem a discrepância, né, financeira que existe no nosso país. Em 2019 também, o EBC, né,
é uma reportagem da nossa empresa brasileira de comunicação, o rendimento médio mensal de 1% da população mais rica brasileira, né, que recebia R$ 28.659 de salário, correspondia a 33,7 vezes o rendimento da metade da população mais pobre do Brasil, que ganhava R$ 850. Pensando também em discriminação socioeconômica, também trouxe para vocês esses cards que são da Casa Fluminense e que foram lançadas na época do Enem, quando o pessoal estava naquela campanha Cancela Enem, né? E eles trouxeram algumas informações sobre habitação e educação presentes nas casas das famílias. Então, por exemplo, com relação à habitação, os quartos com mais de 3 pessoas é a realidade de 300 mil casas da região metropolitana do Rio de Janeiro. 32% dos inscritos da região metropolitana do Rio de Janeiro no Enem não tinham computador, não tem computador em casa. Então, desses 75% vem de escola pública, 68% são negras e negros e 68% são mulheres. Também, no ano passado, em abril, saiu um documento sobre a desigualdade social e a pandemia, e um dos dados é que das mulheres que possuem dificuldade de acesso frequente à água, as mulheres negras apresentaram 68% desse número. Então, na discriminação socioeconômica, entra de novo o conceito de interseccionalidade, porque a população negra é a população que mais sofre também discriminação socioeconômica. E a água, né, nesse ponto da pandemia, era muito importante não só para higienizar as mãos, mas também os alimentos. A gente lembra muito bem que ano passado a UFSC contribuiu com vários cards educativos relacionados a como tratar as suas compras, a relação também de higienização, né? Bom, e com isso tudo, eu trouxe essa releitura, recriação do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, feito pela Harmonia Rosales, que é uma pintora cubana, né, afro-cubana, para nós pensarmos também, e essa releitura não só não é um homem, né, é uma mulher, e também não é branco como o quadro do Leonardo, o quadro original do Leonardo da Vinci, que é uma mulher negra, para a gente entrar na questão da discriminação racial. Então, a discriminação racial, eu trouxe 3 pontos para trabalhar com vocês, né? A primeira é o racismo estrutural, a segunda, as identidades raciais são aprendidas e é um resultado das práticas sociais, e também um pouco do mito da democracia racial no Brasil. Aqui mais cards da Thay Cabral, né, que foi feito lá em abril de 2020, no início da pandemia. Lembrando que 67% dos brasileiros que dependem do SUS são negros, exclusivamente do SUS são negros. Também 71,5% dos cadastrados no CAD único, né, que é o sistema do CRAS, né, que na verdade é uma política pública onde as pessoas se cadastram, onde a renda familiar da maioria é em torno de R$ 285 por mês, para ter acesso a benefícios, como, por exemplo, quando tinha o Bolsa Família, ou mesmo para receber cestas básicas, né? E também aqui há um dado sobre as doenças respiratórias, né, agudas graves.
onde os óbitos, a internação, os internados são menores em relação aos negros e brancos, porém os óbitos são maiores nas pessoas negras. Então, a discriminação racial e o racismo estrutural. É legal, gente, a gente trabalhar com essa questão, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, não só no nosso meio acadêmico, mas também na sociedade, que o racismo não existe, que onde já se viu, nós não temos isso, né? Mal, eu tenho, como eu escutei outro dia numa reunião, a pessoa falar, não, eu tenho até orientando os negros, eu tenho amigos negros, e não se dá conta que isso também é uma forma de racismo. Eu não posso justificar que eu não sou racista, porque eu convivo, tenho amigos negros. Será que é? Né? Então, o racismo, ele não é um ato, não é um ato assim, não se trata de um ato, mas ele é um conjunto de atos, né? Desculpa, não é nem um ato, nem um conjunto de atos, e também não é um fenômeno que é restrito a algumas práticas institucionais. Na verdade, o racismo é um processo histórico, político, que traz as condições de subalternidade, tá? Ou de privilégio dos sujeitos racializados, né? Que é estruturalmente reproduzida. Esse é o conceito trazido por Silvio de Almeida, que é um filósofo negro brasileiro, e que traz esse conceito de racismo para a gente entender que para ter racismo, tem que ter uma situação de subalternidade. Então, por isso que quando a gente escuta as pessoas falarem, eu sofri racismo inverso, o negro me atacou. Não há como ter racismo inverso, porque quem está em situação de subalternidade na sociedade, tanto brasileira quanto mundial, são os negros, os árabes, os hindus, entendeu? Então, não tem como a gente ter esse racismo inverso, os indígenas, né? Bom, eu vou passar agora para vocês um vídeo, só para a gente trabalhar essa questão do racismo. Aqui. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. E essa? Ele tá saindo do trabalho, voltando pra casa. Gerente de algum banco. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Fechadora. E essa? Motorista? Motorista particular. Eu também acho mais parecido com motorista. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime.
Vocês me ouvem? Sim, é porque meu microfone tinha desligado. Então, esse vídeo traz para nós, exemplifica bem o que é o racismo estrutural. Quando a gente vê os dois grupos, as mesmas imagens, só com pessoas negras e brancas, a gente se dá conta de como o racismo estrutural opera na nossa sociedade. E muitas vezes, quando a gente vê os nossos estudantes reclamando ou até mesmo muito agressivos, é porque já passaram por tantas situações de racismo estrutural na sociedade que às vezes é difícil, inclusive, entender um ato de acolhimento. Então, nós vemos muito isso, nós temos muitos estudantes que já sofreram racismo, por exemplo, no shopping em Guatemi. A gente tem notícias diretas, eles entram no Big, entram numa loja, o segurança do shopping, que geralmente também é negro, segue as pessoas, porque... Como eu falei para vocês, lá quando a gente estava falando da vulnerabilidade socioeconômica também, né? Parece que existe um carimbo. Não há, a sociedade ainda não consegue entender que uma pessoa negra que está bem vestida e que está dirigindo, por exemplo, um carro de luxo, não roubou o carro, que é o dono do carro, por exemplo, como a gente acontece, e muito aqui com algumas pessoas que eu conheço que são sempre paradas na blitz, porque também há um racismo estrutural na polícia. Então, é aquilo que a gente falou do Silvio de Almeida, é uma questão histórica e que a gente, enquanto universidade, precisamos trabalhar isso para ajudar a modificar a nossa sociedade. Nós temos esse compromisso de educadores para isso, né? No mito da democracia racial no Brasil, né? A democracia racial, ela nega que existe racismo no Brasil. Então, é aquilo que a gente fala, imagina, todo mundo é igual, né? Não existe isso. No Brasil, é todo mundo mestiço, né? Mas esse mito da democracia serve para quem não sente o racismo no seu dia a dia, né? A democracia racial, esse mito, ela naturaliza a desigualdade e ameniza a crueldade, né? E as violências coloniais. Muitas vezes a gente escuta, nossa, mas você não é negra, você tem até a pele mais clara, ou então seu nariz não é. Nossa, eu recebi uma pesquisadora da África, pensa numa moça negra bonita, porque isso daí é racismo. Eu escutei isso de um colega na nossa universidade, não se dá conta, né? Mas o que associou? Se o negro é feio, mas aquela pesquisadora, ela era bonita, ela tinha os traços finos, né? Por conta do que a sociedade construiu do modelo de beleza e de que o negro não é bonito. Eu gosto muito, eu esqueci de ocultar aqui, mas eu gosto muito dessa tirinha, né? Que mostra bem o que a sociedade negra passa, né? O que a população negra passa. O guarda pergunta se a bicicleta são das crianças, e ele fala que sim, né? E aí, desculpa, gente. Desculpa, tem uma cachorrada aqui. E aí o guarda pergunta, tá, e a nota fiscal? Aí ele fala, nota fiscal? Mas quem vai carregar uma nota fiscal? A menina negra tem a nota fiscal, né? Parece uma brincadeira de quadrinhos, mas isso acontece algumas vezes. Bom, aqui algumas palavras, como eu tinha falado para vocês, algumas palavras que às vezes a gente escuta que racismo é mimimi, né? E não é. Tá? Então, situações que as pessoas falam, às vezes até acham que estão elogiando, né? Mas que não é adequado, né? Então, por exemplo, você é privilegiada por ser cotista. Oi? O cotista é privilegiado? Não, quem é privilegiado é quem não precisa de cota, porque teve uma formação boa para entrar.
né, na universidade. Ou então perguntam, posso tocar no seu cabelo? Como se faz para lavar o seu cabelo? Né? Você nem é tão negra assim, você é moreninha. Ou então o caso daquela advogada que perguntaram se ela era faxineira quando eu estava chegando no prédio, né? Então, assim, são aqueles estereótipos criados, né, para a população negra que acabam perpetuando o racismo. Também, relacionado à discriminação racial, a gente não pode deixar de expressar alguns racismos e discriminações que talvez aqui no Brasil nós tenhamos um pouco menos, mas com as questões dos fluxos migratórios também nós escutamos. Por exemplo, nós temos a discriminação racial para os asiáticos, muçulmanos, né? Os asiáticos agora na pandemia, a gente escutou várias coisas, foi eles, por exemplo, foi o chinês que criou o vírus para dominar o mundo e agora a vacina ele também criou porque tem um chip que vai dominar todo mundo. Essa questão dos fluxos migratórios, né, de pessoas que vêm de vários países, principalmente na Europa acontece muito isso, mas aqui no Brasil a gente tem o caso dos haitianos, né, dos venezuelanos, e até das pessoas da Síria que vêm para cá em busca de melhores oportunidades, né? E também as questões de apego à cultura, né? Que também muitas vezes a gente escuta, e vocês já devem ter escutado, essas questões de discriminar o Nordeste. O nordestino que fez isso, o nordestino que votou no Lula, acabaram com o Brasil, eles saem do Nordeste para vir para cá, para tirar os nossos empregos, né? Coisas que a gente escuta também fazem parte da discriminação, tá? Falando da discriminação étnica, a gente não pode deixar de falar dos indígenas e quilombolas, que nós temos contato na nossa instituição. A nossa instituição é uma das que tem política específica para os indígenas e quilombolas. A maioria das instituições só tem a política da lei de cotas, da 12.711, onde o indígena entra pela cota PPI, né, pretos, pardos e indígenas, e não tem acesso para quilombola, né? Então, qual é a discriminação étnica que esses povos passam? O IDH deles é menor do que a população negra, que a gente já viu que é uma população que sofre muitas iniquidades. A falta de terras demarcadas e a invasão das terras, né? A educação e a saúde são mais precários. São alvos de extermínio de grileiros, que aqui mesmo no nosso estado, o pessoal ali de José Boatê, já tivemos muitas pessoas mortas na terra indígena por conta de grileiros que querem entrar nas terras e aí vão exterminando os indígenas. E também a questão da cultura específica, né? Línguas e costumes, no caso dos indígenas. E se vocês verem, muitas vezes a gente escuta isso na SAAD, eu passo bastante, a gente tem que fazer todo um trabalho de acolhimento e também de assessoramento pedagógico para os cursos que recebem indígenas, né? Por conta de falarem que eles não falam português direito, de que eles não estão aprendendo, mas a gente tem que entender que a maioria dos povos indígenas começaram a falar português após o ensino médio. Então tem essa relação de que eles, na verdade, a gente tem que lembrar que eles são bilíngues, é a mesma coisa. Se a gente pensar, o professor Lincoln é bilíngue, trilíngue, quadrilíngue, né? Mas e ele vai para outros países. Agora a gente que fala uma língua meia boca assim, na outra
quando vai, as pessoas acolhem e tentam entender. Por que não que a gente, no nosso país, com pessoas que são do nosso país, não podemos entendê-los como bilíngues e dar essa acessibilidade, né? Aqui eu trouxe 2 fotos paradigmas dessa nossa pandemia, onde foi falado, né? Aqui a primeira foto são de indígenas da Amazônia, onde falaram que eles tinham que usar máscaras para prevenir a pandemia, então eles estão usando folhas de bananeira. E na segunda a Vitória Davi, a foto é dela, da nossa aluna da enfermagem. A gente está no processo de vacinação e ela, como ela é do Conselho Municipal de Saúde, representando o Rio Vermelho, conseguiu que a vacinação chegasse do Quilombo Vidal Martins, que é ali no Rio Vermelho, porque eles já estavam tentando há algum tempo, tinham inclusive perdido pessoas dali da comunidade quilombola por não terem sido vacinados, e aí conseguiram vacinar, porque se fosse esperar pela prioridade ainda não tinha chegado, na verdade agora que chegou, né? Então essa foto traz bem o quanto que a vulnerabilidade está envolvida e o nosso papel enquanto pessoas que pensam no bem da sociedade, que podemos lutar também pelos outros. A discriminação por deficiência, tanto na sociedade também, nós temos na nossa universidade grandes problemas, né? Não adianta a gente falar que não, que é tudo bem, não é, nem sempre tudo são flores, né? Mas a discriminação por deficiência começa pela falta de acessibilidade física. Hoje nós temos na nossa universidade muitos centros que, por exemplo, que já têm acesso de elevadores, mas se vocês forem pensar, o centro de educação, ele não tem acesso. Não tinha, né, acesso por elevadores até pouco tempo, então agora entra pelo prédio novo da pós-graduação, mas antes não tinha. A acessibilidade física é o maior impacto, né, discriminatório das pessoas com deficiência, sobretudo para as pessoas que andam de cadeira de roda ou de muleta, e também para as pessoas cegas. Se vocês verem, andem pela cidade e observem os pisos táteis. Existe uma legislação para piso tátil, mas a gente anda e tem locais que o piso tátil termina no poste. Aí eu sempre pergunto, para que isso? É para a pessoa dar de cara? Né? Só pode ser, né? Há dificuldade também de acesso ao ensino superior, porque muitas vezes os processos seletivos não são adaptados. Isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer aqui a nossa universidade, a Coperv, né? Nós temos um processo seletivo, sim, que ele pensa na inclusão das pessoas com deficiência. Então, quem ainda não participou, eu sei que vários colegas aqui já participaram e já vivenciaram as provas nossas de vestibular. Então, nós temos várias situações de inclusão, desde pessoas para lerem, ledores, uso de software ledor, local específico de acesso mais fácil, local próximo de médicos e enfermeiros. Então, nós temos essa acessibilidade para a entrada, né? Porém, para eles chegarem a fazer o vestibular, eles têm toda a discriminação que passam no ensino básico, tá? Que é o que eu ia falar agora, que é a dificuldade da educação básica, principalmente para os cegos e surdos. Embora nós tenhamos associações específicas, eles ainda têm muita dificuldade, tá? E também uma das coisas que a gente passa na nossa instituição e que não é algo da UFSC específico, isso é uma relação nacional, na verdade, é uma situação nacional e internacional. Como eu faço parte do Comitê Assessor de Discapacidade da UGM, a gente discute muito isso porque a falta de tradutores e intérpretes é uma realidade em todas as instituições de ensino superior. Nós temos,
mas não é suficiente para a nossa necessidade, porque não é só o tradutor-intérprete chegar e traduzir a aula do professor, tem que traduzir os conteúdos, tem que traduzir a apresentação, as legislações são específicas, eles sempre têm que estar em dupla, tem hora de trabalho, então tem uma legislação muito específica que faz com que a gente tenha essa limitação. Pensando em discriminação de gênero, eu trouxe primeiro a questão da discriminação de gênero com a mulher. Desculpem, meninos, mas a gente tem que colocar o dedo na ferida e que realmente essa discriminação, né, referente à diferença de sexo, tá, feminino e masculino ocorre. O sexo masculino é considerado superior à capacidade feminina. Nós encontramos, não é o caso da nossa universidade, porque nós temos um plano de cargos e salários específico, não por sexo, né, mas por... esqueci o nome que dá, pelo cargo, né, pela sua formação. Mas a gente tem, na maioria do Brasil, diferenças salariais, dificuldade de acesso a cargos de direção. Isso é uma realidade que muitas vezes a gente, na verdade, os cargos de direção de CEOs do Brasil são muito mais ocupados por homens, né? As questões de conflito lar-trabalho, que estão mais envolvidas, sempre está mais ligado à mulher, principalmente agora na pandemia, também aumentou muito essa situação, e também não aceitar chefia feminina. Muitas vezes as mulheres que são chefes, elas passam por muitas privações, né, por muitas provações, desculpa, por conta de não serem aceitas como pessoas, e passam muito por discriminação do tipo, ela é mandona, perdoe a palavra, mas ela não transa, e por isso que ela é assim, né? São as palavras que a gente acaba escutando. E também as questões das práticas contemporâneas de desigualdade de gênero. As mulheres são as principais chefes de família no Brasil e são as que menos ganham, né? E aqui eu trouxe para vocês algumas palavras para a gente refletir, e que isso acontece no dia a dia, acontece nos melhores locais de trabalho, acontece com as melhores equipes e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que é o machismo do nosso dia a dia, o machismo está nos detalhes. São palavras inglesas, né? Ou na verdade são acrônimos, né? Na verdade são palavras. Então o primeiro é o uninterrupting, que acontece quando a mulher não consegue concluir uma frase e ela é sempre interrompida por um homem. Então toda vez numa reunião que ela quer falar, ela é interrompida. A outra, que também é muito comum, é a appropriating, que é quando um homem se aproxima, né, se apropria, desculpa, e leva crédito pela ideia criada por uma mulher. Isso também acontece muito em casos de chefia masculina e a mulher assessora, por exemplo. O mansplaining é o mais famoso, né? É aquela pessoa que sabe tudo, né? O homem sabe tudo e dedica o seu tempo a explicar o óbvio para a mulher. Olha, deixa eu te explicar. O carro se liga girando a chave. Ah, não, tem carro agora que é só usar o relógio que abre, né? Então é assim, tá? Eu acho que você não sabe abrir a torneira, deixa eu te explicar como é que é. É aquela questão de ensinar o óbvio para a mulher. E isso acontece muito. E o último é o gaslighting, que é uma violência emocional, tá? Por meio de uma manipulação psicológica, e faz a mulher duvidar do seu senso de realidade, da sua percepção, do raciocínio e da sua sanidade. E, gente, isso não acontece
só em relacionamento amoroso entre casais, entre pessoas que são casados ou namorados. Isso acontece muito também no ambiente de trabalho. Que a gente ainda não trabalha isso, a gente trabalha assédio moral, assédio sexual. Geralmente assédio moral é visto muito de chefia para comandados, né? Mas o gaslighting pode ser ao contrário, e muitas vezes a mulher começa a achar que realmente está maluca ou que fez coisas erradas. Também como discriminação por gênero, a gente tem, eu trouxe para vocês aqui, nós temos 2 imagens criadas pela GECOM, né, para trabalhar as diversidades, principalmente porque dia 28 de junho é o Dia do Orgulho LGBT. Esse catavento foi criado pelo Luciano Martins, aqui para a SAAD, né, para a CDGEM. Então, como discriminação de gênero, né, é considerada uma violação dos direitos humanos desde 1991, a discriminação LGBT. O Brasil é o que mais na verdade, tem um alto índice de homofobia. O tempo médio de vida para uma pessoa transexual, transgênero, travesti no Brasil é de apenas 35 anos, por isso a importância de incluí-los no ensino básico e também na universidade, para que a gente consiga tirar esse ciclo de violência que os e as mata antes dos 35 anos, para que tenha essa guinada de vida, né? E, consequentemente, por conta de todo o preconceito passado, principalmente das pessoas trans, no início, principalmente durante a época da adolescência, que é quando essas pessoas se descobrem, né, transexuais, acaba tendo muito a evasão, né? E é por isso que a expectativa de vida deles e delas é em torno de 35 anos, porque saindo do ensino, né, saindo da escola por causa das discriminações, acaba trabalhando em serviços em locais violentos, como, por exemplo, a principal ocupação como profissionais do sexo. A gente vai terminar agora essa discriminação de gênero. Vou passar para vocês um vídeo. De novo, é o último vídeo. Quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar. O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina essa, que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito lindo ver isso. Não me esperava.
Então, esse é só para a gente refletir um pouco como é que é a nossa sociedade, né? Onde até nós mulheres somos machistas. E aí a gente já está indo para a parte mais final dessa nossa aula da Escola de Gestores, né? Onde a gente vou trazer para vocês um pouco do Social Accountability para que a gente entre nas ações afirmativas e finalize. Então, uma das coisas importantes para trabalhar, para trazer para a universidade essa opção de diminuir as discriminações, né? Eu trouxe para vocês esse conceito de que uma universidade, né, que a formação na universidade deve estar em consonância com as necessidades da população. Então, a gente tem que promover, como educadores, a inclusão nessa perspectiva do Social Accountability, que é uma responsabilidade social, porque a tradução fica meio entre duas palavras, né? E o Social Accountability é um elemento central para que a gente possa trabalhar a educação nesse nosso novo milênio. Então, como educadores, como formadores numa universidade, não basta apenas nós sabermos a nossa linha de trabalho, nosso tema de trabalho, mas também pensar o quanto que esse tema pode trabalhar a melhoria, formar profissionais que vão trabalhar para a melhoria dessa sociedade e justamente para o que a sociedade precisa. A responsabilidade social nas universidades, né? Eu trouxe para vocês, só para a gente passar as áreas temáticas que foram propostas pelo Balen, né? Que é o Charles Bowlen, que era da Organização Mundial da Saúde, um suíço que inclusive ele já esteve aqui no Brasil, já tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele até fez um editorial quando eu ainda era editora da nossa revista de enfermagem, justamente mostrando a importância da responsabilidade social. Ele propõe algumas áreas, né? Esse consenso é um consenso da Organização Mundial da Saúde, mas que a gente pode implementar em várias partes dos nossos cursos na universidade, que é ver as necessidades da associação, criar parcerias com o setor público e serviços, adaptar os papéis em evolução dos profissionais que nós vamos entregar para a sociedade, promover educação baseada em resultados, criar governança responsiva e responsável da universidade, refinar os padrões para educação, pesquisa e prestação de serviços, apoiar a melhoria contínua da qualidade da educação, pesquisa e prestação de serviço, pesquisa e extensão, na verdade, né? Criar mecanismos obrigatórios para acreditação de universidades. A gente tem os rankings, né? Mas não existe algo que seja obrigatório, a não ser a avaliação dos sinais. Equilibrar os princípios globais de contexto para os contextos específicos e também definir e incentivar a participação da população, né, da sociedade na formação. Bom, para isso, a gente sempre tem que lembrar que o ensino superior, ele pode fazer a diferença e é importante a gente pensar nessa inclusão, né? Então, o nosso grande desafio, né, é fazer essa articulação de democratizar o acesso ao ensino superior, que é o que a gente está trabalhando com a política de ações afirmativas, né? E ao mesmo tempo, ter a garantia da qualidade do ensino superior para todos os alunos. Quando eu falo de qualidade, não é a qualidade porque nós temos alunos diferentes, é a qualidade em todas as instituições de saúde que atendam realmente aquele estudante para que ele seja incluso, né? Então, trouxe até uma fala de Paulo Freire, que esse ano é o centenário dele, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Pensando nisso, por que existem as políticas de ações afirmativas e as cotas, né?
Para a gente lembrar, a primeira lei de cota no Brasil não foi para negros, então foi para os brancos europeus virem para o Brasil, né? E para trazer, por causa da política de branqueamento, tá? Da população brasileira, né? Que era uma política eugenista. O movimento eugênico brasileiro foi um movimento racista, pretensialmente científico, né, lá do começo do século XX. Entre esses temas que eles tratavam era essa questão de que o povo negro tinha uma educação higiênica pequena, tinha muita doença, eles queriam selecionar imigrantes, trazer educação sexual para diminuir a natalidade e a reprodução humana, e pensavam que a miscigenação ia trazer o branqueamento e, com isso, a regeneração racial. Tá? Então, as ações afirmativas nas nossas universidades federais, hoje, pela Lei 12.711, são exclusivas para quem estudou em ensino médio, embora desde 1960 o movimento negro brasileiro lutava pelas cotas. Quando foi em 2012, as cotas raciais entraram depois da escola pública e depois da cota social. Então, a gente vai ver que é escola pública, renda e depois que é a raça, né? E depois também nós temos para pessoas com deficiência. Esse quadro é a redenção de Kahn, de 1895, do Modesto Broccos e Gomes, que traz bem, que é uma das imagens, um dos quadros, né, que mais ilustra a política eugenista, embora tenha sido feito bem antes do movimento eugênico brasileiro, mas mostra a avó negra, a filha, né, a mãe, no caso, parda, casado com branco, e o filho dela já branco. Era isso que se pensava no branqueamento da população, porque aí ia diminuir as questões higiênicas e de raça, né? Então, o que são cotas? Então, a cota é uma forma de ação afirmativa que vai promover a reserva de um percentual de vagas para um determinado grupo social, e a cota não é só para estudar em escola pública, nós temos também cotas em empresas privadas, né, para acesso de servidores. Nós temos, no caso, inclusive no sistema público federal, nós temos a lei de cotas para os concursos públicos, né? Pensando aqui, começando a passar essa pincelada para a gente entender um pouco melhor as ações afirmativas no Brasil e na UFSC. Aqui na UFSC, em 2007, que foi criada a política de ações afirmativas na UFSC, passando a fazer parte do vestibular de 2008, tinha uma previsão de ser avaliado depois de 5 anos, ele foi avaliado, foi reconduzido, tá? Pela resolução número 22 do CUN de 2018, em junho, e em agosto o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.711, com o estabelecimento de 50% das vagas dos cursos para escola pública, e aí naqueles recortes étnico-raciais de renda. E em 2016 nós tivemos a Lei 13.409, que alterou a 12.711 de 2016, incluindo também a reserva de vaga para pessoas com deficiência. Na UFSC, né, nós começamos a primeira, depois da resolução de quando iniciou antes da lei de cotas, nós tivemos todo um trabalho pelo grupo de pessoas que trabalham ações afirmativas aqui na UFSC, e em 2015 saiu a resolução 52, que ela já foi, desde a criação da SAAD, editada algumas vezes. Em 2017 foi aquela fatídica reunião que aconteceu
lá em Joinville, onde disseram que nós levamos o CUM para Joinville para aprovar a mudança das cotas, e que, na verdade, a gente só estava seguindo a lei, a lei para a inclusão das pessoas com deficiência, e foi quando a gente incluiu novamente a verificação de PPN, né? E a última foi... Não, desculpa, aí depois também nós tivemos uma, em 2000, ali que saiu errado, eu tinha mudado e coloquei errado, em 2019 a 131, que é quando nós organizamos o percentual de vaga PCD para pessoas com deficiência que não tinha sido filtrado, né, de acordo com a legislação, tinha sido colocado 20%, mas, na verdade, as pessoas com deficiência eram 7% no nosso estado. E também nós incluímos os critérios para heteroidentificação. Colocamos lá os critérios de fenótipo segundo o Supremo Tribunal Federal. Esse é o nosso programa de ações afirmativas. Nós temos, além da lei de cotas, nós temos mais 22 vagas para indígenas, 9 para quilombolas e 202 vagas para negros de qualquer percurso escolar. Lembrando lá daquele quadro que eu mostrei para vocês, que mesmo tendo renda, a pessoa não consegue acessar, então mesmo estudando em escola, quem não estudou em escola pública, mas, por exemplo, foi bolsista, pode acessar por esse. E aí vocês sabem, nós temos 30% das vagas são pelo SISU, 70% pelo nosso vestibular. Nesse momento nós estamos iniciando, nós fizemos a primeira matrícula online, né? Fizemos a primeira matrícula online e agora nós vamos para o começo das validações. O programa de ações afirmativas aqui na UFSC, né, eu já falei para vocês, nós temos toda essa diversidade e nós temos que fazer validação de autodeclaração de renda, validação de autodeclaração de pretos, pardos, que são os negros. Então, gente, só assim fazer um parênteses, negro é o conjunto de pretos e pardos. Não, negro não é sinônimo de preto, tá? Porque no Brasil, pela legislação, preto e pardo é igual a negro. A validação de pertencimento para indígenas, a validação de pertencimento para quilombolas e a validação de autodeclaração de pessoa com deficiência. Então, esses 5 tipos de comissões é o que a SAAD gerencia aqui na nossa universidade. Além disso, nós tivemos a aprovação, né, da RN 145 do CUM em 2020, que é sobre as cotas na pós-graduação. Também nós temos os concursos para docentes e técnicos administrativos com vagas para negros e pessoas com deficiência, porque se entende que apenas ações afirmativas na graduação não é suficiente para poder fazer a ascensão das pessoas que não tinham acesso, nem privilégio de acesso ao ensino superior. Hoje, na nossa universidade, a Prodegesp e a ProPG, né, tem junto a ProPG, principalmente com o apoio da SAAD, nós temos validação para pretos, pardos e negros e pessoas com deficiência, tanto para concursos públicos quanto para acesso às vagas nos programas de pós-graduação. E para os programas de pós-graduação, além de pretos e pardos e pessoas com deficiência, nós temos validação de indígenas, quilombolas, pessoas transexuais, travestis, transgêneros e não binários, para vulnerabilidade econômica, refugiados, imigrantes humanitários, professores de escola pública, é um exemplo do que se faz hoje. Bom, a política de ações afirmativas pode mudar essa realidade que nós estamos vendo no mercado de trabalho? Eu acredito que pode, é uma reflexão que nós podemos trabalhar para melhorar cada vez mais essa questão do mercado de trabalho. Nessas 2 fotos aqui é o grupo de magistrados do Rio de Janeiro e do lado o grupo de garis também da Conlurb do Rio de Janeiro. Então nós podemos ver que
ainda há profissões que têm gênero e cor. Se vocês verem aqui, nós temos pouquíssimas mulheres e posso falar que todos são brancos, e o que é o contrário nas questões de quem limpa a rua. O mercado de trabalho, então, como eu falei, há algumas empresas privadas que também fazem ações afirmativas. Eu trouxe para vocês essas duas divulgações, uma do Magazine Luiza e outra do Google, porque ano passado vocês viram que teve uma grande revolta da sociedade com a política de ações afirmativas do Magazine Luiza, porém a gente nunca escutou revolta por conta do programa do Google. E aí a reflexão, sabem por que isso acontece? Porque esses trainees aqui para o Magazine Luiza, trainee geralmente é para quê? Para as pessoas ocuparem altos cargos, serem CEOs, diretores, vice-presidentes de empresa. E estagiário é estagiário, né? Então, nunca ninguém reclamou do Google, que faz esse programa de estagiários específico para negros há vários anos. Porém, o Magazine Luiza teve essa reclamação, né? Então, para vocês verem mais uma vez como a nossa sociedade é, muitas vezes, opressora, né? Então, a SAAD foi criada em 2016. Temos um histórico aqui as pessoas pediram. Teve um GT que fazia parte, a Helena Darli, o nosso colega Hélio Rodak, que está sempre mandando e-mail para nós, né? E que é uma pessoa que também lutou pela consulta pública do comitê, nesse comitê, para que tivesse uma pró-reitoria de ações afirmativas. Com a eleição do Canceler Alacoque, foi adicionada a palavra diversidades e criada, então, a secretaria. E em 2018, com a eleição do professor Baldo César Batazar, a SAAD permaneceu na estrutura. A estrutura ideal da SAAD deveria ser a diretoria administrativa, uma coordenadoria para relações étnico-raciais, uma coordenadoria de equidade, que trabalha as questões de renda, a coordenadoria de diversidade sexual e enfrentamento de violência de gênero, a coordenadoria de acessibilidade e a coordenadoria de inclusão digital. Hoje, oficialmente, nós só temos as unidades que estão em verde, embora essas outras 3 aqui acabam acontecendo, inclusive a SEDGEM é muito conhecida fora da universidade, porém ela não é oficial na nossa estrutura. Lembrando, já estamos finalizando, tá, gente? Lembrando também do agora, futuro próximo e bem próximo da SAAD, eu trouxe aqui para vocês um recorte das ações afirmativas lá do Baldaço. Nós temos aqui colorido, que já foi realizado, que foi realizado junto com outra unidade de gestão, o que foi elaborado, mas ainda não foi publicado, que está em elaboração, que não foi realizado e que também não foi realizado por depender de outras unidades. Então, nós temos trabalhos que têm que ser feitos em conjunto, né? Uma das coisas que tinha aqui era a política de ações afirmativas para pós-graduação, que já tem, porém, nós ainda não temos o edital específico para a Bolsa PIBIC e para bolsas de extensão relacionadas a ações afirmativas. Nós precisamos publicar ainda as políticas que foram feitas já para racismo e violência de gênero, a política de imigrantes humanitários, que também já está pronta e encaminhada, só falta ser apreciada pelo CUM. Também já fizemos política para mães e para idosos, que também já foi encaminhadas para o gabinete. Aqui, algumas ações que nós já fizemos e outras que nós ainda teremos que fazer, mas todas essas atividades, né, nós estamos fazendo e pretendemos terminar.
tudo para esse ano. Destaco aqui que agora na pandemia nós temos grupos de reflexão, tanto para mulheres quanto para homens, para trabalhar as questões psicológicas da pandemia com os nossos, principalmente com os nossos estudantes. Nós temos um aumento grande de número de violência doméstica, então nós temos esses grupos de apoio. O Janelas do Saber é o nosso projeto com os estudantes privados de liberdade. As questões de fraudes, agora nós estamos dando um encaminhamento melhor, porque nós estávamos necessitando que algumas pessoas assumissem, então nós vamos dar encaminhamento. Agradeço inclusive a Karina, que é da Prodegesp, que nos apoia muito nessa questão, tanto das validações como das fraudes, né? Para além da SAAD, a gente tem que lembrar que não precisa, a gente pode lutar, defender as ações afirmativas, e isso não é tarefa apenas de quem é atingido, de quem passa pelo preconceito, mas tem que ser de todos, né, de todas e de todos. Ela deve fazer parte da sociedade, da nossa universidade, para a erradicação dessa intolerância. Lembrando que o nosso país ainda é um país que nem sempre nós sabemos se essas crianças vão chegar a serem nossos estudantes. E eu trago aqui uma frase do Quarto de Despejo, o livro da Carolina Maria de Jesus, né? Que o maior espetáculo do pobre da atualidade é comer. Ela escreveu isso em 1960 e eu posso dizer que era uma escritora visionária, porque ainda em 2021 nós temos essa situação. E estamos escutando muito que nós estamos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco. Nós podemos estar no mesmo mar, mas no mesmo barco nunca. E aqui eu coloquei algumas imagens do ensino remoto, né, de situações de ensino remoto que nós temos, desde indígena que sobe na árvore para pegar melhor, estudante que vai para a praça para pegar o Wi-Fi do açougue, né, ou que usa apenas o celular para estudar, e é essa situação do nosso Brasil e do nosso mundo, na verdade, né? O pessoal reclama de distanciamento social, mas aqui é só para a gente refletir, sempre teve distanciamento social no Brasil. Nós não estamos no mesmo barco mesmo, nós temos casa, máscaras, comida e não precisamos estar na fila da Caixa para acessar os míseros R$200 do auxílio emergencial e nem moramos embaixo de ponte, né, como essas crianças aqui. Lembrar que uma coisa para mim bem significante, esse filme, para quem não viu, é bem interessante, Nenhum a Menos, que é um filme chinês de 1999 e que traz muito a questão de ser professor e do nosso empenho enquanto acolher a todos. Acho que isso é o papel de quem trabalha as diversidades e não só o papel meu, mas o nosso papel enquanto educador para que a gente tenha o acesso para todos e que todos consigam finalizar os seus estudos sendo incluídos. A gente já está terminando. O sistema que não dá de comer, tampouco dá de amar, condena muitos à fome de pão e muitos mais à fome de abraços. Eduardo Galeano, para a gente lembrar a nossa situação, então coloquei aqui essa imagem dessa avó na pandemia enrolada no plástico para poder abraçar a neta. Finalizando, eu gosto muito dessa parte da música do Lô Borges, do Márcio e do Milton Nascimento. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Convido a vocês que não deixem os sonhos envelhecerem, que a gente continue lutando pela nossa universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigada, pessoal.